Prazer estar aqui novamente na nossa reunião semanal. Um beijo especial aí para a Deise, estou vendo ela aqui na tela, tudo bem? Quanto tempo? Que legal te ver aí. Na verdade, foi uma palestra que eu elaborei há exatos 365 dias atrás, quando nós estávamos começando o processo aqui da quarentena, frente à pandemia. E um ano depois eu vou repetir essa palestra com alguns ajustes que eu fiz aqui na apresentação, para a gente ver como é que nós estamos em relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e principalmente às nossas ações, né? Ações, digamos assim, modificadoras que possam ter ocorrido durante esse ano e que nós, como espíritas, temos como uma premissa dentro da nossa conduta, que é modificar a nossa conduta a cada dia, raciocinando sobre os nossos atos, sobre os atos praticados no passado ou que estão sendo praticados no momento, e de que forma nós podemos corrigir se algo está errado no caminho, de forma a modificar o rumo, a conduta e nos direcionar a um caminho melhor. É o desejo de todos nós que abraçamos uma fé, abraçamos uma religião, e por que não todos nós cristãos que temos uma mensagem linda do nosso Jesus, que há 2000 anos, há pouco mais de 2000 anos atrás, digamos pouco mais de 2000 anos, porque ainda ela permanece viva na nossa memória, nas mensagens, nas passagens bíblicas, e muitas vezes ainda quebramos a cabeça para entendê-las. Por isso parece que é algo que nos foi posto há pouco tempo, pois temos ainda algumas dúvidas. E eu estava fazendo a minha preparação hoje para a palestra de hoje e peguei um livro aqui que o querido Luiz Fernando me deu há muito tempo atrás. Vamos ver se aparece aqui, que eu estou com uma tela de fundo. Eu vou tentar tirar aqui a tela de fundo, aí melhora. Vou colocar sem nada. Pronto, agora sim. Então, esse é o livro, Kardec e a Razão. E numa das passagens aqui que eu estava fazendo na minha leitura de preparação para a palestra de hoje, eu encontrei aqui uma frase que diz o seguinte, que a missão do Espiritismo não é esclarecer alguns indivíduos em meio às multidões, mas esclarecer as multidões, alargar o conhecimento humano, colocar os homens diante da realidade integral da vida para regenerá-los. E diz aqui que uma das grandes frases do professor Kardec, que trouxe a nossa linda codificação, é que o homem precisa buscar a realidade integral da vida. O que diria, então, o que eu diria a respeito disso? Que realidade integral da vida é o entendimento que nós espíritas temos e buscamos e tentamos nos aperfeiçoar nesse sentido, de que a vida é um conjunto que parte desde a nossa criação para o infinito, para o imortal, o espírito que não perece e que permanece frente a tudo. Então nós somos o quê? Uma consequência de conhecimentos adquiridos em décadas passadas ou, por que não, até em vidas passadas, em outras existências. Então eu trouxe aqui para vocês a apresentação para a gente refletir um pouco a respeito desse tema, tentando modificar ou entender o que estamos pensando. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver aqui. Vejam aqui se vocês conseguem visualizar. Alguém poderia sinalizar aqui? Está aparecendo? Sim. Ok, beleza. Então, o tema hoje escolhido é pessimismo ou realismo. Eu vou minimizar aqui a minha tela também, senão vai atrapalhar vocês aqui. Pessimismo ou realismo? Então, existe algo que chama o mundo de Deus. Existe um mundo somente de paz e alegria, sem nenhum sofrimento ou tristeza. Basta nele entrarmos. Que mundo é esse? Esse é um mundo perene. É um mundo criado por Deus e que existe acima de qualquer coisa,
que pré-existiu e continuará a existir, independente da existência do nosso planeta, independente da existência do nosso espírito aqui incorporado nessa existência passageira no plano terreno, e independente de uma série de outras coisas, pois é um mundo da criação, é um mundo da perfeição, é um mundo onde não há dor, não há sofrimento, onde há apenas tranquilidade. Principalmente, se transforma em amor, sempre. Tudo que a ele vem, dele vem e para ele retorna. Então, a pergunta é, nós estamos nele ou fora dele? E eu digo o seguinte, na verdade, nós somos criação de Deus. Se nós somos criação do Pai Celestial e que habita o mundo da perfeição, então existe sim alguma forma de nós nos conectarmos a esse mundo nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, nos momentos de insegurança e tribulação, pois nós viemos dele e a ele voltaremos. Então, quando nós buscamos uma religião e sabemos que a criação, a origem, perdão, do termo religião é religare, que é nos ligar ao Criador, nós podemos, através de uma fé, através de um pensamento ardente pela transformação positiva das coisas, nos ligarmos a esse mundo de amor. Nós podemos simplesmente nos sintonizarmos. Mas o que nós fazemos? Normalmente nós estamos tão preocupados com o nosso próprio umbigo, com as coisas que acontecem ali próximo de nós mesmos no dia a dia, que nós facilmente nos desconectamos desse mundo. Então, diz aqui, se nós viemos desse mundo, e é de onde viemos, o mundo da perfeição, o mundo de Deus, nós encontramos aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Santo Agostinho diz o seguinte: será a terra um lugar de gozo? Aí sim ele fala da terra, e não do plano de Deus. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não pronunciou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Veja bem, quando o Agostinho fala que apesar de estarmos num vale de sombras, apesar de estarmos num local onde temos que arar o solo e obter as conquistas pelo nosso próprio suor, em que há ranger de dentes, há lágrimas, há sofrer, ele também diz que nós podemos olhar para cima e regozijarmos, nós tem a língua presa, hein, gente? Está difícil de sair aqui a palavra. Nos louvarmos a Deus por podermos estar aqui presentes, sendo experimentados por Ele, para que quando regressarmos ao mundo maior, ao plano de Deus, estarmos numa situação melhor. Então, aí, abordando um pouco o que Santo Agostinho falou. Mas essa abordagem de que a Terra é um vale de lágrimas não é pessimista demais? É verdade, se a gente pensar assim, ler ali, interpretar literalmente, é complicado. A diferença entre pessimismo e realismo nessa passagem citada, eu acho que sim. Vamos pensar um pouco. Então, se estamos num vale de lágrimas, há uma razão para isso estar acontecendo. E muitas vezes é um teste, é uma prova. Nós, como espíritas, sabemos que estamos no plano terreno, que é um plano de provas e expiações, em que estamos constantemente passando por exercícios de melhoria, de aperfeiçoamento, de renovação, em que o pessimismo deve sim ser trocado por realismo. É quando erguemos os braços, erguemos o pensamento, erguemos os olhos em louvor a Deus e pensamos assim: existe algo melhor me esperando do lado de lá. Não é sem razão eu estar passando pelas dificuldades que passo aqui no plano terreno.
Então, as diferenças do que nós encontramos aqui é o seguinte: o pessimista ele tem a visão limitada, vive a tropeçar nas pedras do caminho. Já o realista ele possui uma visão mais abrangente, caminha com segurança, sem deter-se nos obstáculos. Então, ele acredita que há um bem maior por trás de tudo. Ele acredita que as provas que vêm ao seu encontro são realmente exercícios que vão fazer com que ele se torne mais forte e que pela superação, pelo entendimento de que nada é por acaso, há um porquê para que haja um merecimento de podermos estar novamente presentes de forma integral no plano de Deus, que tenhamos que passar por certas vicissitudes, por certas dificuldades, que são inerentes à nossa condição humana, ainda primitiva em certos aspectos, em que ainda nos arraigamos a certas crenças, acreditando que muitas vezes o que nos acontece são fatalidades, infortúnios, injustiça. E Deus, que é soberanamente bom, não permitiria que nenhum de seus filhos tivesse um sofrimento eterno. Essas alegorias que nós encontramos em muitas religiões apenas são fases em que a humanidade precisou tê-las como referência para que freassem os seus vícios, suas paixões e parassem certas coisas que levavam sempre à destruição. E hoje em dia, com o entendimento que nós temos, e não é só o espiritismo, mas muitas religiões já trazem uma mensagem renovada, temos o entendimento de que nada é por acaso, e que o sofrimento faz parte dessa condição para que possamos alçar voo a planos maiores, a planos de bem-aventurança, que é o que todos nós mereceremos um dia se fizermos as nossas tarefas da forma melhor possível. E aqui estamos, pensativos no nosso plano terreno, às vezes meditando a respeito de toda a situação de pandemia que vivemos, ou dificuldades financeiras, perdas de entes queridos, doenças e uma série de outras coisas que nós julgamos sendo o fim de tudo. E, na verdade, para Deus são apenas pequenas lições, gotas de um remédio amargo, mas que trarão a cura do espírito, que num primeiro momento nos fere os lábios, nos arde o estômago, mas que posteriormente farão nossos pulmões respirarem livres, leves, soltos e propensos ao crescimento, aptos a galgar passos maiores, a habitar mundos melhores. Nós somos espíritas, sabemos que existem hierarquias espirituais, planos superiores, planos melhores de bem-aventurança, e a própria Terra, nessa fase de regeneração, também caminha para isso, para a sua transformação para melhor. E talvez por isso estejamos nesse momento passando por uma fase de um tratamento um pouco desagradável, amargo, muitas vezes sofrido. Nos momentos de crise é onde nós temos que entender que podemos transformar o nosso entorno em algo melhor, de alguma forma, sempre é possível, amparando aquele que passa por alguma dificuldade, se preparando para novas situações profissionais, orando em benefício coletivo para que as coisas melhorem, trabalhando em favor do semelhante. Então, nos momentos de crise, nós temos dali que cortar aquele S e criar, não é verdade? É transformar as coisas para algo melhor. Sempre há uma possibilidade, sempre há uma luz no fim do túnel. Nas palavras de Santo Agostinho, ele diz que, para não nos deixar iludir, ele fala que é sobre o condicionamento de nossa felicidade e ausência de dor. Ela é própria do planeta em que vivemos. Aqui sofremos todos, moralmente, socialmente, fisicamente. Não é por acaso, não é, gente? Não é por acaso. Se nós olharmos para todos os lados, sempre tem alguém com algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação física, um problema financeiro, um problema moral, um vício. Sempre há algum problema para todas as pessoas terem exercícios para se transformarem. E nós, como espíritos imortais, sabemos que existem as reencarnações. Como espíritas, na verdade, e espíritos imortais, temos diversas reencarnações que podem nos trazer novas oportunidades e novos exercícios para a evolução.
Eu vou passar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que deu uma travada aqui no meu computador, agora foi. Pararam aqui uns slides, deixa eu voltar novamente. Está voltando tudo aqui, não sei o que aconteceu. Só um instantinho. Agora foi. Então, ó, eu vou ler de novo aqui, não sei se passou para vocês. O que Agostinho pretende, com suas palavras, para não nos deixar iludir, é sobre o condicionamento de nossa felicidade, a ausência de dor. Então, aqui ele diz o seguinte, muitas vezes nós dizemos, eu não sou feliz, porque eu estou com este problema. Eu não sou feliz, porque eu não alcancei aquele objetivo. Eu não sou feliz porque eu estou passando por determinado problema de saúde. Então, chegamos à conclusão de que a felicidade não é desse mundo, pois sempre teremos algum percalço a ser transposto. Esta dificuldade ela é própria do planeta em que vivemos. Aqui sofremos todos, repetindo para vocês, moralmente, socialmente, fisicamente. Então, eu separei um vídeo que eu passei já há muitos anos numa palestra no Caritas. Esse vídeo já viralizou, já passou na internet, a maioria de vocês acredito que já viu, e mesmo assim, aqueles que viram, acredito que no momento atual podem entender um pouco melhor o que é felicidade. Vamos ver aqui.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด É isso. Eu vou agora voltar à apresentação aqui, que eu tive que sair dela. Pronto. Então, muitas vezes, nós colocamos a felicidade dentro das coisas externas, nas coisas externas.
E Agostinho diz o seguinte: encarando essa realidade, é preciso aprender a procurar a felicidade não na satisfação de nossos desejos diante da vida, mas no desejo de compreender o que a vida espera de nós. Então, eu diria que a felicidade realmente ela deve vir de fora para dentro. Muitas vezes, o bem-estar individual, quando nós nos sentimos de consciência tranquila, de consciência limpa, que estamos fazendo o melhor que é possível no momento atual, dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações, dentro das nossas fraquezas, dentro dos nossos pontos fortes, dentro dos nossos sonhos, dentro daquilo que podemos construir, dentro daquilo que podemos modificar pela ação, pelo pensamento positivo, pela fé, pela oração. Isso sim é felicidade. É sentir-se seguro de que, se não estamos fazendo da forma como gostaríamos, ou se não está saindo perfeito como gostaríamos que fosse, pelo menos estamos fazendo o nosso máximo, aquilo que nos é possível, porém, de coração, de intenção e de sentimento positivo, para que as coisas se modifiquem. E o simples fato de estarmos aqui hoje reunidos aqui na Casa Espírita, mesmo que de forma virtual, já nos faz modificar por um instante o nosso pensamento, pois nós entramos em prece, nós entramos em sintonia, nós nos conectamos com o plano espiritual, nós nos sentimos um pouco melhor, nos desligamos muitas vezes do excesso de informações que não nos servem e transformamos aquilo que nós temos dentro de nós, que pode ser transformador, em algo construtivo. Sempre há o lado bom de tudo. E a transformação ela é possível, basta a gente querer, basta arregaçar as mangas. Então, o homem, quando tinha lá suas dificuldades, lá nos primórdios dos tempos, ele foi atrás de soluções que pudessem modificar a sua vida. E chegou a tantas invenções, tantas descobertas, tantas conclusões que fizeram com que sua vida melhorasse. Muitas vezes baseado na simples intuição, pois o plano espiritual está ali, Deus está ali sempre, nos mandando intuições de construção, de renovação, de beneficiar a comunidade de alguma forma com a nossa ação. Então, isso é possível. Não adianta a gente ficar de braços cruzados reclamando, só no pessimismo. Temos que ser realistas também. Então, diz Agostinho que suas palavras, somadas ao conhecimento da doutrina espírita, nos mostra que as tribulações terrestres fazem parte do projeto de nossa evolução. São como grossas lixas que desbastam imperfeições mais grosseiras, depurando nossa alma. E que lixas, né, gente? Tem horas que essas lixas doem. São difíceis. Não há, portanto, que encarar de forma pessimista as atribulações humanas, ou tribulações, né, humanas, se delas necessitamos para evoluir. Temos de seguir em frente sem esmorecer. Nós somos melhores a cada dia porque enfrentamos dificuldades. O nosso planeta se transforma, sim, positivamente. Apesar de muitos serem pessimistas, já ouvi gente dizendo a raça humana deu errado. Muito pelo contrário. A raça humana está em fase de construção ainda. Por isso, quando ela for totalmente construída, aí sim nós poderemos ter algum tipo de consideração a respeito. E Deus sabe a hora. Basta ter paciência. Basta enfrentar com obstinação, sem esmorecer. Isso aqui eu fiz uma palestra 3 semanas atrás para vocês e coloquei esse slide. Achei que cabe bem aqui de novo, vou repetir. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Chegou o tempo de ajustarmos as velas, meus amigos. Chegou o momento de, mesmo no meio da dor, do sofrimento, dos problemas, enxergarmos algo positivo e usar aquele ponto positivo numa transformação para melhor. O nosso Chico dizia o seguinte: teu lugar não é aqui. Onde estiveres, com quem estiveres e como estiveres,
Não permitas que as falsas impressões do mundo desestabilizem tua sintonia com a fonte divina. Toda busca irrefreada por experiências sensoriais e todo recalcitrar de aflições denotam perda de contato com a luz maior, a te solicitarem maior reflexão sobre o modo como pautas teus ímpetos e procedimentos. Olha lá, gente, que missão é a nossa. Importantíssima. Esse é o momento de nos conectarmos. Esse é o momento de voltarmos ao plano de Deus. Esse é o momento de nós entendermos, poxa, eu estou sendo chamado. Alguns são chamados com o retorno à pátria espiritual de forma imediata. Outros têm que permanecer aqui, trabalhando na reconstrução, mas também sendo chamados para arregaçar as mangas e trabalhar. Sempre há o lado positivo de tudo. Pensem nisso, que vocês podem saírem fortalecidos de toda essa situação. E cabe ao Deus o entendimento dos porquês certas coisas estão acontecendo. Vamos ter fé, gente. Vamos seguir em frente. Vamos ser realistas. Não vamos entregar os pontos. Nós estamos aqui para vencer. Quantas eras a humanidade já passou enfrentando dificuldades? Imagina lá o homem das cavernas. Que vida eles não tinham e superaram através de descobertas. E a humanidade prosseguiu, ela não foi exterminada. Houve a Idade Média, com guerras, invasões, pestes, doenças de todos os tipos. E a humanidade prosseguiu. Houveram grandes guerras terríveis, e através dessas grandes guerras vieram grandes descobertas da medicina. E nós temos muito mais conforto, muito mais tecnologia, muito mais condições de resistir a uma série de coisas que antes não tínhamos condição. E esse é o caminho, esse é o rumo. E os espíritos que aqui vão aportar cada vez serão espíritos melhores. Esse é o destino da Terra, é o destino regenerador, é o destino evolutivo. Não tem jeito, isso é inexorável. Deus disse, vai crescer e não tem jeito. E nós estamos aqui no meio desse barco, vivendo um momento importante. É a hora de entendermos a realidade, encararmos os fatos e trabalharmos a favor da renovação. Essa mensagem, queria ser um pouco otimista, e em cima disso eu homenageei aqui a palestra, coloquei em homenagem ao Richard Simonetti, que foi um grande autor da doutrina, e que tinha uma forma muito irreverente de abordar os temas do espiritismo, sempre mostrando que tudo deve ser levado com leveza, com naturalidade, tudo provém de Deus e tudo tem um porquê. Sejamos realistas como ele sempre foi. Era essa mensagem. Obrigado aí pela atenção de vocês todos.